Por que tantos homens e mulheres de Deus, chamados para carregar um fardo que seria leve, estão sendo esmagados por um peso insuportável? O que se tornou o ministério? Uma vocação ou uma sentença de exaustão? Graça e paz, estudiosos da palavra. Sejam muito bem-vindos ao canal Mestre da Didac. Se o seu desejo é sair da superficialidade espiritual e construir uma fé inabalável, sólida e bíblica, este é o lugar certo. Hoje nós vamos mergulhar num diagnóstico teológico profundo sobre uma epidemia silenciosa, o burnout ministerial. Antes de mergulharmos neste estudo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. E para quem quer se aprofundar, conheça o material da Escola de Desenvolvimento Cristão Mestre da Didac. O link está na descrição. Para termos a real dimensão do que estamos falando, a análise que vamos seguir nos apresenta um dado estarrecedor. Pense nisso. Milhares de líderes, aqueles que deveriam ser a fonte de esperança, orando em segredo pelo fim do seu próprio chamado. Não estamos falando de um dia ruim, de cansaço passageiro, estamos falando de um desespero que corrói a alma de dentro para fora. E isso nos leva à pergunta central: como? Como uma vocação que começou com a promessa de Jesus de um fardo leve e um jugo suave se transformou para tantos em uma jornada de exaustão crônica? É essa tensão que vamos explorar a fundo. E aqui o diagnóstico é cirúrgico. O problema muitas vezes não é apenas o excesso de trabalho, é a cultura, é a máquina religiosa que foi criada. Uma máquina que sutilmente exige que seus líderes sejam quase divinos, onipresentes, precisando estar em todos os lugares, oniscientes, precisando ter todas as respostas e incansáveis, sem jamais demonstrar fraqueza. Para que isso não fique apenas na teoria, a análise nos convida a abrir as Escrituras e olhar para um estudo de caso, talvez o arquétipo mais poderoso do líder espiritual esgotado, o profeta Elias. Vamos visualizar a cena. Monte Carmelo. De um lado, 450 profetas de Baal. Do outro, Elias, sozinho. Fogo desce do céu, o altar é consumido. É uma vitória espiritual absoluta e inquestionável. Elias está no ápice do seu ministério. Ele é o herói da fé, um instrumento visível do poder de Deus. E então, o colapso. Apenas um dia depois, 24 horas depois da maior vitória de sua vida, encontramos Elias fugindo para o deserto, debaixo de uma árvore, pedindo a morte. Basta, Senhor, tira a minha vida. A queda é vertiginosa, e isso nos mostra com uma clareza assustadora a velocidade com que o esgotamento pode devastar a alma, especialmente depois de um período de intensa pressão. E perceba, isso não é um problema moderno. A fonte deste estudo nos lembra de Charles Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores do século XIX, que lutou contra a depressão e a exaustão. A citação dele é um lembrete teológico fundamental. O nosso limite físico não é um defeito de fabricação, é um lembrete divino de que somos criaturas, somos pó. Diante desse quadro desolador de Elias, a pergunta que fica é: e Deus? Onde ele está nessa história? É aqui que a nossa análise mergulha no coração do Evangelho para nos apresentar uma teologia do descanso. E a resposta de Deus é, para muitos, chocante. É totalmente contraintuitiva para a nossa mentalidade hiperespiritualizada. Deus não envia um anjo com um novo sermão de 5 pontos para Elias. Ele envia um anjo com pão e água. E a ordem divina é: coma e durma. A primeira cura para a alma esgotada do profeta não foi uma intervenção espiritual, mas física. Isso nos leva à raiz de tudo. A palavra hebraica para sábado, Shabá, não significa primariamente ir ao culto ou ler a Bíblia. O significado literal, a essência do mandamento é parar, cessar, interromper. O descanso, portanto, não é um luxo ou uma sugestão, é um mandamento moral, um ato de fé que declara que Deus está no controle. E nós não. E aqui, a análise nos força a fazer uma distinção vital. Existe uma linha tênue, mas real, entre um zelo piedoso pela obra de Deus e o que a fonte chama de complexo de Messias. É aquela crença sutil, muitas vezes inconsciente, de que se eu parar, tudo desmorona, de que a obra de Deus depende da minha presença constante. Isso não é zelo. Isso, no fundo, é um ato de arrogância teológica. Agora vamos trazer essa conversa do mundo bíblico para a nossa realidade. Como essa dinâmica se manifesta hoje? Bem, vivemos numa cultura que transformou a produtividade em um ídolo. E antes de continuarmos, se este estudo está falando com seu coração, reforce o seu apoio. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora.
Seu engajamento nos ajuda a levar essa mensagem mais longe. A análise que seguimos cita um filósofo contemporâneo, Byung-Chul Han, que cunhou um termo perfeito para nossa era: a sociedade do cansaço. É uma sociedade onde a agenda lotada virou sinônimo de importância, e a exaustão se tornou uma espécie de troféu, uma medalha de honra. E a tragédia é que a igreja, muitas vezes, importou essa heresia corporativa para dentro dos seus muros. Mas, como sempre, o antídoto para as heresias do nosso tempo está no exemplo do próprio Mestre. Em meio às multidões, à pressão, às demandas incessantes do ministério, qual é a ordem de Jesus aos seus discípulos? Vinde à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. O descanso para Jesus não era um sinal de fraqueza, era uma disciplina espiritual, uma parte essencial do ritmo do reino. Muito bem. Nós já fizemos o diagnóstico. Vimos o caso bíblico, a raiz teológica e o problema cultural. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como saímos disso? A análise nos oferece um mapa prático, teológico e profundamente libertador para a cura. As soluções propostas são profundamente práticas. Primeiro, um sábado inegociável. Um período de 24 horas para se desconectar, para lembrar que a nossa identidade primária não é pastor ou líder, mas filho amado de Deus. Segundo, a teologia da delegação. Entender que o corpo de Cristo tem muitos membros e que ninguém foi chamado para carregar o peso sozinho. E terceiro, cuidar do corpo. Reconhecer que, como vimos com Elias, espiritualidade não é desculpa para negligenciar o sono, a alimentação, a saúde mental. Isso nos leva a uma declaração final que redefine toda a discussão. É a tese central deste nosso estudo. A sua exaustão não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a sua dependência saudável nele. É uma mudança de paradigma total. Deus não se agrada do nosso esgotamento por excesso de autoconfiança, mas sim da nossa força que vem de uma confiança plena nele, reconhecendo nossos limites. E assim, este estudo nos deixa com uma pergunta que ecoa na alma. Se descansar, se parar, é um ato de fé que declara a soberania de Deus, o que o nosso cansaço crônico, a nossa incapacidade de parar, está realmente dizendo sobre aquilo em que, no fundo, nós cremos. O aprendizado não para por aqui. Para sair da superfície e se tornar um aluno oficial da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, com acesso a cursos e trilhas completas, o link está na descrição. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este estudo. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo guardem a sua mente e o seu coração. Edifique sua vida com propósito. Até o nosso próximo encontro.